Olá a todos e a todas, tudo certo? Meu nome é André Mustafa e você chegou aqui em um canal do YouTube que vai falar sempre de arte, pesquisa e entretenimento com caneta esferográfica. Neste vídeo que a gente vai apresentar para vocês, vamos falar sobre um processo que vem desde muito tempo atrás, em dezembro, que eu e a minha filha começamos a propor desenhos sobre o Natal, sobre o Papai Noel e sobre a Rena. Bom, de lá para cá a gente fez muitos outros desenhos da Rena, como se faz a construção da Rena com pontilismos, com canetas esferográficas em gel. Depois passamos por um outro processo de entender como faz as renas, como faz os desenhos das renas com as formas geométricas, círculos, retângulos, quadrados e triângulos. Depois nós começamos a fazer o desenho com a caneta esferográfica azul para entendermos essa coisa das achuras e das formas de volume e texturas que a caneta esferográfica azul nos dá e nos oferece. Depois começamos a fazer um processo de entendimento das canetas esferográficas coloridas. Neste vídeo que vocês vão ver agora, nós vamos fazer um processo de entendimento criativo, artístico da pintura desta rena, na defesa de uma natureza ampla, singela, no nosso imaginário criativo. Neste desenho agora, que vocês vão ver agora hoje, nós vamos falar sobre o processo criativo, poético, de se fazer uma rena, de se entender a rena como um animal mítico. Vamos entender agora, mais do que simplesmente técnicas, vamos entender como é que faz o processo da construção criativo, estético, sensorial, individual, particular, que fala sobre os meus trabalhos com canetas esferográficas. Para quem ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido a todos a se inscrever, deixar seu like, o seu comentário, que isso muito nos ajuda, que isso muito nos fortalece. Para você que é jovem artista, ou para você que já tem uma carreira como artista, ou é estudante de arte, aqui neste canal nós vamos ter muitos vídeos que falam sobre canetas esferográficas, que é o meu suporte artístico. Espero que vocês gostem e apreciem o vídeo. Forte abraço. Eu vou começar a lhe contar um grande segredo, que não é tão grande assim para muitas pessoas que estudam a história da humanidade. Mas é importante que a gente, vendo o nosso vídeo, a gente vai desenvolvendo algumas ideias sobre o que seria a rena e esses animais de chifre que são sacralizados. Então eu tenho uma coisa muito curiosa que algumas pesquisas minhas me revelam e alguns livros que eu li. Os animais de chifre, desde os primórdios, lá atrás da civilização, tem desempenhado um papel significativo na espiritualidade e na simbologia de diversas culturas ao redor do mundo. Ah, exatamente isso. Animais, esses animais que têm chifre, incluem espécies como touros, cervos, cabras, carneiros, são frequentemente associados a deidades rituais e mitológicas que destacam suas qualidades únicas e poderosas, junto aos deuses, semideuses. Às vezes a gente não se toca nisso, não se avalia, não se percebe que em muitas tradições os animais que são associados aos templos são animais que possuem cornos, que possuem chifres. Essa simbologia e mitologia, por exemplo, na Grécia Antiga, o touro era uma figura central em várias histórias. Por exemplo, uma delas é quando Zeus, o deus supremo, transformou-se em um touro branco para sequestrar a princesa Europa, destacando aqui a força e a majestade do animal. Da mesma forma, o Minotauro
da cidade de Creta, da ilha de Creta, no meio do Mediterrâneo. É só vocês procurarem. O Minotauro. O Minotauro é uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro, que simboliza a função de poder humano animal. Bom, a gente vai vendo, vai descobrindo que os animais de chifre, eles começam a ter um grande valor nessa história da humanidade. Por exemplo, a gente pode ir mais atrás um pouco mais atrás na história e ir ao Egito Antigo. O deus Apis, por exemplo. Ninguém nunca ouviu falar muito no deus Apis, mas ele era representado por um touro sagrado e reverenciado intermediário entre Deus e os humanos. Este touro era considerado a encarnação de Ptah. Ninguém sabe quem é Ptah porque ninguém estuda essas entrelinhas dos deuses egípcios. Ptah é o deus da criação e era objeto de grande veneração ritual elaborado pelos antigos egípcios. Então a gente vai começando a perceber que a história dos animais de chifre, com as religiosidades e com as espiritualidades, eles começam a crescer mais, a tomar força. Por exemplo, os cervos, com seus chifres ramificados, são frequentemente vistos como símbolos de renascimento e renovação. E na mitologia celta, o cervo é associado aos deuses Cernos, o senhor dos animais, né? Cernos é como se fosse o dono da floresta onde tem os animais, governa a fertilidade e a abundância. O ciclo anual da queda e do crescimento dos chifres é um poderoso símbolo de regeneração e continuidade da vida. Então, nos deuses celtas antigos, tem aí os Cernos, o senhor dos animais, que de alguma forma também valoriza, mitifica e sacraliza os cervos, esses animais com esses chifres ramificados. A gente podia pensar mais profundamente nessa pesquisa em rituais e crenças que são associados a esses animais de chifres. Eu espero que todo mundo tenha tido muita atenção, porque a gente está fazendo esse vídeo e a gente gostaria de repente ter o seu like, seu comentário e, se possível for, caso você goste de pesquisa, arte e entretenimento, venha fazer parte dessa nossa família. Se inscreva no canal. Bom, pensando nessa coisa dos rituais e crenças, em muitas culturas os chifres são vistos como condutoras de poder. E essa condução de poder através desses animais de chifre são inúmeras os rituais e crenças pelo mundo. Na tradição judaica, por exemplo, o shofar é feito de chifre de carneiro e é usado em uma cerimônia religiosa como o Rosh Hashanah e o Yom Kippur. O som do shofar, que é desse chifre mágico, mítico, sacral, é uma chamada ao despertar espiritual entre os judeus para a introspecção, evocando a presença divina. Já a gente pode pensar, saindo da Europa e indo para as Américas, os índios americanos do norte também atribuem um significado sagrado aos animais de chifre. Por exemplo, o bisão é considerado um símbolo máximo de sustento e generosidade. E os chifres e outras partes do corpo são utilizados em rituais que honram o ciclo da vida em interdependência entre os humanos e a natureza. Os chifres, para os ameríndios norte-americanos, servem para não só fazer instrumentos musicais, mas também para adornar
as suas roupas de batalha, e a pele desse bisão também serve como, enfim, proteção para o frio, mas também para criar uma simbologia daquele ser, daquele indígena, com a potência do bisão, né? Ele evoca a energia do bisão, né? Então, associar os animais de chifre com os sagrados, com os espaços sagrados, com os deuses e as mitologias antigas, é algo que é entendido pelos grandes estudiosos do mundo, né? A gente não pode apenas chegar e dizer que isso é coisa do passado e deixar para lá. É uma pesquisa. Então, a partir dessa pesquisa que eu fiz, que chega-se até aqui neste último vídeo, a gente pode pensar agora nessa questão das renas do Papai Noel, né? Pode parecer uma bobagem pensar nessa pesquisa, nesse aprofundamento, mas a gente vai descobrir que nesta pesquisa, a partir de um simples desenho que eu fiz para minha filha Valentina, no primeiro da sequência, quem tiver interesse, o primeiro vídeo da sequência está aparecendo aqui, né? A gente podia muito bem falar de Pan, a gente podia falar de Baphomet, a gente podia falar do ciclo dionisíaco do Ditirambo, mas não. Vamos direto ao ponto do vídeo, porque o vídeo também não pode ficar muito longo. A gente vai falar sobre essa cultura de um ser que é o Papai Noel, que vem até nossos dias com renas que voam, né? Então as renas do Papai Noel são de fato uma figura icônica associada às celebrações natalinas, né, mais antigas, né? As suas conexões com tradições sacrais e divinas antigas têm raízes históricas profundas. Às vezes a gente não se atenta com relação a isso. Mas ao nos permitirmos parar um pouco a nossa vida dita moderna, pegar um livro ou uma pesquisa na internet séria, a gente vai ver que a mitologia nórdica, com o deus Thor, que era frequentemente retratado viajando pelos céus em um carro puxado por bodes, como descrito nas Ednas islandesas, são textos sagrados, né? As Ednas, ou Ednas ou Edanas islandesas, são textos sagrados que registram essas crenças junto a Thor, junto a essa mitologia dos povos do norte da Europa, os nórdicos, né? E essa associação entre esses animais de chifre e divindades celestiais era muito comum entre muitas culturas antigas, incluindo os celtas e os povos germânicos. O trabalho de um livro muito interessante, que são Deuses e Mitos da Europa do Norte, God and the Myths of the North Europe, da Hilda Elise Davidson. Eu peguei um capítulo para ler e ela descreve, né? Porque esse livro é uma fonte importante para entender as tradições mitológicas dos povos nórdicos, né? Então ela pega um capítulo e ela descreve, Davidson explora e descreve esse mito e essa lenda com Thor e seus bodes alados como uma história que reflete a visão do mundo antigo, escandinavo, e sua compreensão da natureza do divino. Além disso, tem o livro The Poetic Edda, Edda Poética, uma coleção de poemas épicos da mitologia nórdica que oferece insights valiosos para quem quer realmente saber sobre esses mitos antigos com os animais de chifre que voam ou que de repente têm poderes sobrenaturais, né? E nessa poética desse livro nórdico existem crenças e práticas religiosas dos antigos escandinavos, né? Poemas escritos que revelam Thor viajando em seu carro puxado por bodes demonstram a importância dessas criaturas na mitologia nórdica. No contexto do Natal moderno, aí a gente vem um pouco mais próximo da gente, a gente esquece que a figura do Papai Noel e suas renas são frequentemente comparadas
pelos estudiosos a essas antigas tradições míticas, né? O trabalho de Santa Claus, Last of the Winged Man, The Origins of Evolution of Saint Nicholas, o Papai Noel, o último dos homens selvagens, as origens e evoluções de São Nicolau, um livro de Philip Sifker, explora as origens históricas do Papai Noel. Essas conexões com figuras mitológicas e religiosas antigas, embora a relação direta entre Papai Noel e as suas renas e os bodes de Thor alados não sejam explicitamente estabelecidos no livro, mas as semelhanças entre os dois fenômenos nórdicos são notáveis e sugerem uma continuidade cultural ao longo do tempo. Portanto, a gente precisa considerar e precisa de fato entender que associações entre essas renas do Papai Noel e as tradições sacrais foram importantes e foram examinadas pelos estudiosos, e as fontes primárias das mitologias nórdicas e as análises acadêmicas sobre o assunto devem ser sustentadas e respeitadas nesse sentido. Essas fontes fornecem insights valiosos sobre essas crenças e práticas religiosas dos antigos povos escandinavos, não é? Essas influências duram e são duradouras na cultura ocidental. Agora que a gente tem um panorama um pouco sobre essa questão sagrada dos animais de chifre, vamos pensar um pouquinho o que é a arte, né? A gente pode pensar que a arte é uma forma de expressão humana que transcende o tempo e a cultura através de pinturas, esculturas, música, literatura e outras formas, né? A arte nos permite explorar e comunicar emoções. Emoções, ideias e experiências. E para entender melhor o que é a arte, podemos recorrer a alguns livros clássicos que elucidam essa questão, esse conceito de maneira mais clara e inspiradora. Veja bem, o que esse assunto agora, o que é arte, tem a ver com os chifres, os animais de chifre, as renas do Papai Noel? São experiências humanas, e experiências humanas artísticas que têm uma relação profunda com a religiosidade, porque em determinado momento da história ocidental, arte e religião, elas convivem juntos há muito tempo. E depois de um dado momento, a arte segue sua estrada e a religião segue a sua estrada. Mas antes disso, arte e religiosidade eram conjuntas, era tudo um pacote só. E no livro A História da Arte, de Gombrich, é o clássico Gombrich, né? Ele fala, né? Ele leva o leitor a uma viagem pela evolução da arte, desde os tempos pré-históricos até o século XX. Ele já está desatualizado, a gente já está no século XXI, e ele escreve de forma sensível, né? Gombrich é muito sensível e ele explica com diferentes estilos e técnicas artísticas que refletem as mudanças culturais e sociais ao longo do século, né? Ele destaca a importância da arte como um meio de comunicação e expressão humana, mostrando que, independentemente da época, a arte sempre buscou tocar a alma e o espírito das pessoas. Então o que a gente está falando é de arte, né? Na visão de Gombrich, no livro dele, clássico, todo mundo sabe, todo mundo lê, que é a História da Arte de Gombrich. Importante para quem quer estudar a arte, importante para quem quer se sensibilizar com o universo artístico, para quem quer realmente fazer arte, né? E fazer arte é algo que fala do seu íntimo, que vai revelar você, que vai te sensibilizar para mexer em coisas muito profundas suas que às vezes você não quer mexer, né? John Berger, Modos de Ver, é um outro livro,
né? Eu pensando aqui nos livros de arte e tudo mais, a gente tem John Berger. Berger, ele nos convida a pensar sobre como percebemos a arte, né? Originalmente, uma série de televisão ou livro explora como as imagens são interpretadas e como a cultura e a sociedade moldam nossa visão. Berger ele desmonta a ideia de que a arte é algo distante, elitista, traz a arte para o mais perto de nós, do público. Ele mostra que todos nós temos a capacidade de ver e apreciar a arte, cada um à sua maneira. E eu ainda falo mais. Falo que de repente todos nós temos o germe da produção e da criação artística, ou seja, nós todos somos artistas em nossa semente original, primordial. Aqui a gente agora pode pensar no livro A Arte como Experiência, de John Dewey, né? Dewey fala nesse livro, A Arte como Experiência, ele fala que a arte deve ser parte integrante da vida cotidiana. Olha que bonito, olha que potente, olha que arrepiante. A arte deve ser parte integrante da vida cotidiana. Ele acredita que a arte não é apenas uma atividade isolada, mas uma forma de vivenciar o mundo. Dewey destaca a importância do envolvimento emocional e intelectual na apreciação da arte, sugerindo de que a verdadeira experiência artística ocorre quando nós conectamos profundamente com a obra de arte. Ele falou uma palavra muito interessante que eu gosto muito de usar: conectividade, conexão. E eu tenho uma outra palavra que é sintonia. Conectividade e sintonia são muito usadas também em muitos processos espiritualistas, religiosos, de conexão com o divino, de sintonia com o universo astral. Então, o que a gente está falando de arte e religião aqui nesse vídeo, a gente está falando dessa sensibilidade estética fluida, que muito do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nos faz nos perder, né? Porque a gente vai vendo banalidades, se conectando com banalidades, com superficialidades, e a gente às vezes deixa passar coisas tão genuínas, tão bonitas, né? A gente se conecta com coisas tão frívolas, né? E deixa de pensar nesse universo que está ao redor de nós, que é das cores, das pinturas, das texturas, né? É isso. Agora, tem um livro muito interessante que é O Espírito da Arte. No livro O Espírito da Arte, de Robert Henry, ele nos oferta conselhos práticos e filosóficos para artistas e apreciadores da arte. Henry, ele no Espírito da Arte, o livro, ele acredita que a arte é uma expressão da liberdade individual e encoraja os artistas a buscar a verdade e a autenticidade de seu trabalho. Para esse autor, a arte, para Henry, a arte é uma maneira de explorar e expressar a própria alma. Olha só como é que é profundo esse rapaz. Conectando-se com o público em um nível muito mais profundo, né? Ele fala de profundo e significativo. Bom, aí a gente já começa a pensar que arte não é algo que qualquer um pode ficar mexendo, né? Não é para qualquer tolo, né? Não é para qualquer um assim ficar metendo a mão no que é chamado. Às vezes o chamado não é para todos, mesmo que todos tenham um chamado inicial, uma semente inicial, mas a gente começa a pensar que é algo que é para aqueles mais sensíveis ou para aqueles mais ligados a esse mundo onírico que está mais perceptível,
Eu não estou querendo aqui dizer que os artistas têm algo de especial, nem nada disso não, mas eles, e eu me coloco nesse mundo de arte, nós todos artistas, nos debruçamos por uma matéria que nós nunca vamos saber por inteiro do que se trata, mas é alguma coisa que a gente não consegue viver sem, né? Tem um livro de Roland Barthes que é A Morte do Autor, né? Eu me lembro que esse livro eu estudei muito quando eu fazia a Universidade Federal, o curso de direção teatral. Roland Barthes, ele falava uma coisa muito interessante, né? E ele aborda conceitos relevantes para a arte visual. A separação entre a intenção do artista e a interpretação do observador. Olha aí. Porque aí ele já vai falar dessa coisa mais entre o que produz a arte e o que observa a arte. E Barthes sugere que a obra de arte ganhe vida própria e múltiplos significados a partir das percepções individuais de cada espectador, de cada um que aprecia. E isso aí sim enfatiza a ideia de que a arte é uma experiência pessoal subjetiva, aberta a inúmeras interpretações, né? E é isso que ficou nesse grande mar vagando sem vento e sem onda, que foi a religiosidade e que foi toda essa questão que se perdeu no tempo e no espaço da sacralização dos animais de chifre. Se perdeu. Agora tudo virou um bolo só e tudo virou coisa de negativa, coisa que é pagão, coisa do diabo, coisa que foi menosprezado pelas essas culturas religiosas adolescentes, né? O imaginário coletivo atual sobre questões relacionadas à sacralidade dos animais de chifre, a demonização de figuras pagãs e a transformação das práticas religiosas pela influência do cristianismo, particularmente no mundo ocidental, é complexo e multifacetado. No imaginário coletivo atual, figuras de animais com chifres, como bodes e cervos, continuam a ser frequentemente associados ao demônio e ao mal. Devido a essa longa tradição cristã de demonizar antigas culturas, demonizar essas imagens, essa associação enraizada na representação do diabo com chifres e cascos, influenciada por figuras pagãs como Pan e Cernunnos, são deuses pagãos, que já falamos aqui mais anteriormente, foram reinterpretadas negativamente pela Igreja Católica. Isso sem sombra de dúvidas a gente não pode negar, certo? Ok. Autores como o Jeffrey Burton Russell e Ronald Hilton são autores que de fato são muito difíceis de verem as suas obras traduzidas para o português. É quase impossível a gente ver essas obras em português. Por que será? Bom, existe uma tendência de que algumas obras não sejam traduzidas para o português. Mas tudo bem. Esses autores, tanto Wilson como Ronald Hilton, eles destacam como essas representações foram usadas historicamente para suprimir práticas religiosas pagãs e consolidar a autoridade cristã. No mundo contemporâneo, essa simbologia ainda aparece em culturas populares, filmes e literatura, perpetuando a imagem de figuras cornudas, de chifres, com a representação do mal, né? E essa redescoberta e a revalorização das tradições pagãs vem crescendo nos últimos anos. E houve um ressurgimento do interesse pelas tradições pagãs e pela espiritualidade pré-cristã. Existe um desejo de toda uma população que está descontente com a religiosidade cristã atual, e esses movimentos neopagãos, dos Wiccas, têm ganhado popularidade, promovendo a revalorização dos antigos deuses. Não só dos antigos deuses, dos seus rituais, das suas celebridades, celebrações, e a natureza e a força da natureza e esses animais, né? Quer dizer, a gente sai um pouco desse campo
de santos humanos e vai para um mundo mais abstrato para nós ainda, que é o campo da natureza, esse campo, digamos assim, que a gente não consegue traduzir de uma hora para outra muito simplesmente. E essa popularidade, ela promove a revalorização dos antigos deuses, né, da natureza, dos animais, e esse fenômeno pode ser visto como uma resposta à insatisfação com as formas mais institucionalizadas da religião, na busca por conexões mais profundas e holísticas da natureza, né? Mircea Eliade tem um livro muito interessante que é O Sagrado e o Profano, né? O Sagrado e o Profano de Mircea Eliade traduz assim de uma forma didática, simples e direta. Esse livro tem em português, e Eliade argumenta que o desejo de reencantar o mundo e encontrar sacralidade no cotidiano é uma resposta à modernidade e à secularização. Esse movimento também desafia as narrativas dominantes que demonizam o antigo simbolismo pagão, né? Então a gente começa a ver aí a necessidade da gente retomar as nossas origens, ou as origens pré-religiosas. De onde vem tudo isso, né? De onde vem essa negação do eu, né? Essa negação do seu eu intuitivo, emocional, íntimo, né? E essas influências do protestantismo na cultura contemporânea, especialmente nas culturas ocidentais, promovem uma visão mais racional e menos ritualística na prática religiosa. A racionalidade na religião perde a potência individual, né? Essa tendência pode ser vista nas sociedades contemporâneas ocidentais, onde muitas formas de espiritualidade se tornam mais pessoais e menos ligadas a rituais comunitários elaborados. A espiritualidade individualizada muitas vezes substitui a prática coletiva. O que a gente pode pensar é que quando a gente fortifica o indivíduo, quando a gente fortifica o indivíduo, a gente enfraquece o coletivo. E quando a gente enfraquece o coletivo, a gente tira do coletivo a alienação e faz com que cada um pense por conta própria, né? O pensamento coletivo, ele retrai a possibilidade da criatividade humana, né? Então pensar por conta própria é um perigo individual e é um perigo para as grandes sociedades e os grandes impérios e os grandes promotores da sociedade globalizada, né? Para as grandes empresas, as grandes indústrias, porque hoje a religião se tornou uma grande indústria, né? E a gente vendo este quadro, esta pintura que eu fiz, e ele não fala diretamente nada disso que eu falei para vocês. Diretamente ela não vai falar sobre essas questões, né? Sobre deuses, semideuses, animais sagrados, né? O paganismo. Ele não vai falar dessas coisas, essa pintura. Essa pintura não fala diretamente disso. Ela não é uma pintura, ela não é uma arte política. Ela não tem traços de uma arte política. Ela é basicamente uma ilustração onírica, de um mundo onírico, onde está esta rena, né, com esta luminosidade ao redor dela. No centro da testa dela tem essa luz, né? E é isso, quer dizer, tudo isso que eu falei, a maioria das coisas estão nas minhas entrelinhas do meu pensamento, né? A gente deixa por conta do público, daquele que aprecia a obra de arte, também fazer suas grandes viagens, seus grandes movimentos criativos, artísticos, e a partir do que ela vê dessa obra de arte, elaborar dentro dela outras obras de arte que fazem com que ela caminhe
melhor ou pior na vida.